Eu nunca canso de me impressionar com o que as IAs estão fazendo hoje em dia. Comando simples, você simplesmente pede algo e ela te dá esse poder de material na mão, algo que você consegue criar gratuitamente. Uma dificuldade que seria você criar um documento desse na mão. Olha a qualidade, só o fato dele analisar o livro inteiro e me entregar isso aqui já é excepcional. E eu ainda posso editar isso, eu posso alterar a cor, eu posso fazer tudo que eu quiser. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Evandro, seja muito bem-vindo. E nesse vídeo eu vou te apresentar o Claude, uma inteligência artificial, um assistente pessoal, se pode chamar assim, que está crescendo muito aqui no Brasil. Talvez você ainda não conheça, mas está facilitando a vida de muita gente. Ao contrário do ChatGPT, ele tem algumas outras particularidades, trabalha de uma forma um pouco diferente que pode te auxiliar muito no seu dia a dia. Então, fica ligado nesse vídeo, eu vou te ensinar a criar conta de forma gratuita, iniciar a tua caminhada pelo cloud e vai ser muito legal. E no final, eu vou apresentar aquele teste onde eu resumi um livro inteiro numa apresentação de slides, assim, muito rápido. Então, se você precisa fazer alguma apresentação ou preparar algum material, o Claude é a inteligência artificial para você. Então, o que é o Claude? O Claude é um assistente de IA que você conversa com ele por texto. Bem simples, assim como o WhatsApp. Você pede para ele alguma informação sobre algum produto, pede resumo de textos, pede para ele analisar alguma coisa, por exemplo, uma bula de remédio. A funcionalidade dele é muito parecida com o ChatGPT. Ele foi criado pela empresa Anthropic, uma empresa americana, e ele é muito utilizado pelo Pentágono. Sim, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Inclusive, no ataque ao Irã, há informações que eles utilizaram o cloud para analisar sistema de defesa e coisas do tipo. Então, é muito confiável e ele é gratuito. E nesse vídeo eu vou te ensinar como criar uma conta lá de forma gratuita. Então, você vai acessar aqui no seu navegador cloud.ai. Muito cuidado com esses links, tá? Às vezes você pesquisa alguma coisa ali no Google e acaba aparecendo uma outra página em cima que ela é patrocinada. E aí você coloca seu e-mail e já sabe, né? Muito cuidado. Então, ó, cloud.ai, esse barra new aqui se você quiser escrever também, mas é a nova versão dele, tá? Então eu vou sair aqui da minha conta e vou fazer o login. Você consegue criar uma conta com algum outro e-mail ou você consegue continuar com o Google, que é o que eu mais aconselho, tá? Você usa o Google, ele já loga direto e não tem muita encheção de saco. Se você não tiver uma conta do Gmail, é só entrar lá em gmail.com e criar uma conta do Google. É muito rápido, 2 minutinhos você já tem uma conta. Então você clica em continuar com o Google, ele vai pedir para você fazer login na sua conta, você edita a sua senha e confirma, e aí logo que você fizer já vai abrir a área de trabalho. Como um primeiro teste aqui, eu simplesmente digitei nele, chat, como eu posso fazer um bolo de cenoura? Me dê a receita já com o percentual calórico. E aí ele simplesmente gerou essa receita aqui. Então olha só que interessante, como é legal vocês sempre darem todas as informações para ele. Uma coisa também que a se atentar de diferente no ChatGPT. Olha isso aqui, ele já dá quantas porções eu quero. Então, conforme eu altero aqui, ele é muito mais responsivo. Ele vai alterando a receita. Ele não dá uma receita genérica. Mas vamos deixar do jeito que estava aqui 12. Se eu simplesmente pedisse a receita, ele ia me dar a receita e tudo certo. Mas como eu coloquei a questão das calorias, ele já foi aqui para uma parte das calorias, dos carboidratos e tudo. Ou seja, ele me deu mais informações. E aí ele ainda deu algumas observações sobre o perfil calórico. Então, ó, o óleo e o açúcar são grandes vilões calóricos. Então ele sempre tem um pensamento a mais. E uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês, ele tem uma responsividade muito boa para criar apresentações, principalmente. Então eu vou pedir aqui, ó, chat, gere uma apresentação em HTML dessa receita para eu mostrar aos meus alunos. Um exemplo, então, eu tenho essa receita e aí eu quero mostrar para alguém, quero apresentar. Separe em 4 slides. Vou reforçar aqui. Depois eu explico para vocês a questão do HTML. Então ele vai fazer uma apresentação dessa receita, separar em 4 slides e vai me dar pronta a apresentação. Enquanto ele cria aqui, eu vou explicar para vocês uma questão por que eu pedi em HTML. Se eu pedir um PDF ou uma apresentação de slides, ele vai gerar uma apresentação estática. Então vai gerar os slides normal, mas ele não vai gerar nada, nenhum botão que acende ou um botão que você pode clicar. Então vai ser muito mais simples. Quando você pede uma apresentação em HTML, ele gera os mesmos slides, mas em alguns documentos, se você pedir, por exemplo, você pode falar assim para ele: eu quero um botão que se eu clicar naquele botão, eu vou para as calorias dessa receita.
Então ele vai deixar aquele slide, escondido, né, e aí se você apertar naquele botão, ele vai abrir a janela de calorias daquela receita. Então assim, é um negócio muito mais profundo, não é só, gerar o PDF estático com todas as informações, mas ele gera algo responsivo, que você consegue trabalhar com aquilo ali, clicar, colocar botões, colocar gráficos, então é um negócio muito mais refinado. Ele está criando então, olha só, ele está criando todo o HTML da apresentação. Se você não entende de programação, o HTML, só a título de informação, toda a informação que tem na sua página. Então, essa página que eu estou aqui, ela é cheia de HTML. A posição dessa escrita, a cor, ou a posição, o tamanho dessas escritas também, o tamanho dessa, qual que é a fonte. Então, tudo isso é HTML. Então, ele vai criar um documento inteiro para mim, responsivo, com o design próprio. Se vocês olharem aqui, ele está fazendo todos os slide por slide, com cor, com tamanho, com tipo de fonte. Então é um negócio assim surpreendente e vocês viram, eu só pedi para ele fazer. Eu não fiquei programando, fazendo nada. Eu pedi para ele fazer e ele vai simplesmente fazer. É maravilhoso isso. Gente, olha isso. Tá pronto. Então ele demorou um pouquinho, porque ele criou todos os slides. Como eu falei, ele posicionou tudo. Então, ó, bolo de cenoura, 12 porções, 40 minutos de forno. Aí você passa o slide, ele deu todos os ingredientes para a massa, para o brigadeiro. Aqui o modo de preparo é um slide pronto. Eu só dei um comando e ele fez isso. E aqui é a informação nutricional. Então, por fatia, 430 calorias e tanto de carboidrato que tem. Então, aqui, ele já deu até ó, uma versão mais leve. Reduz o açúcar para meia xícara e substitua o óleo por iogurte natural. Ele praticamente te dá um documento pronto. Você só baixa e abre no navegador. Então é muito mais fácil para você apresentar algum documento ou fazer alguma apresentação mesmo. É muito bom e dá para você fazer isso no modo gratuito, tá? Então o Claude, sempre que você fizer algum documento com ele também, ele vai fazer aqui do lado, ó, a visualização dele. Depois você pode só fechar e continuar. Vamos fazer outro teste aqui, novo bate-papo. Eu vou mandar um contrato, eu gerei um contrato fictício aqui em PDF. O que que eu vou pedir para ele, que é para vocês verem o que que ele pode fazer também. Eu vou falar, ó, vou te enviar um contrato e gostaria que analisasse e me trouxesse pontos de atenção. Me pergunte se eu aceitaria esses pontos e gere um novo PDF com as alterações. Caso eu não aceite os termos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o contrato, ele vai analisar as cláusulas e vai me fazer pergunta. Eu gerei um contrato, por exemplo, de uma locação de imóvel. Aí ele vai me perguntar: você aceita isso? Aí eu posso falar sim, beleza, vai continuar aquela cláusula. Você aceita isso? Se eu falar não, ele vai alterar. Então vamos mandar aqui, ó. Ele vai ler o contrato, ele vai analisar os pontos e vai identificar pontos críticos. Então tá aqui, analisei contrato com atenção, pontos que merecem atenção. Pontos críticos que merecem atenção. Então, ponto 1, multa por rescisão. Aí, 2, ausência de multa por atraso. Ó lá. Então, pronto. Pontos que você não aceitaria e quer corrigidos. Multa por rescisão proporcional. Vamos colocar que eu não aceitaria. Devolução da correção e depósito. Vamos colocar que não. Rescisão por indenização. Vamos colocar que não. Vamos deixar só o 2 e o 4. E aí vamos enviar. Então, ele vai pegar essas cláusulas, ele vai corrigir esses 4 pontos e vai me gerar um novo PDF sem esses pontos. Olha lá, então ele leu e ele falou: agora eu vou gerar o contrato revisado com 4 correções aplicadas. Uma coisa muito legal do Cloud é que todos os passos ele vai salvando. Então não acontece uma coisa que acontece muito com o ChatGPT, que você tá falando um assunto com ele e aí de repente ele simplesmente muda aquele assunto e começa a falar de outra coisa ou altera tudo que você já conversou e depois você não consegue voltar naquele assunto. Ele altera as coisas e não te dá um caminho para você continuar aquela ação. Já o Cloud, ele é muito inteligente nessa parte. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma coisa com ele, gerando um arquivo e eu tiver lá na frente já feito bastante alterações, se eu quiser voltar lá na segunda, eu posso simplesmente digitar e falar, ó, vamos voltar lá para como estava no começo, porque eu quero começar de novo. Ele tem salvo todo esse caminho e você não vai perder tudo que você já mexeu. Então, olha só, ele simplesmente pegou o contrato que eu tinha enviado, ele retirou as cláusulas que eu não tinha aceito e ele alterou elas. Então, ó, a questão do reajuste. Ele incluiu um teto máximo de 10% ao ano, porque antes não tinha limite, como vocês lembram, né? O prazo para devolução do depósito colocou correção e multa. Você clica em baixar o arquivo, você vai analisar, claro, sempre analise contratos gerados por IA. Um último teste, então, que nós vamos fazer é uma coisa maravilhosa que ele faz. Também nessa questão das análises de documentos e fazer resumos. Uma coisa que algumas outras IAs pecam muito e não conseguem fazer é questão de analisar grandes documentos. Eu vou fazer um resumo desse livro aqui, do Dale Carnegie.
eu vou anexar esse livro, então eu vou pedir para ele criar uma apresentação de slides em HTML, e resumindo todos os capítulos e explicando as melhores dicas que o autor do livro dá. Tanto para eu poder saber sobre o que o livro se trata, para eu poder apresentar ele para alguém, ou até mesmo por curiosidade, para mim saber quais são essas dicas sem eu precisar ler o livro inteiro. Então eu vou mandar ele fazer e assim que ele mandar, a gente vai ver o resultado. Ele já fez a estrutura inteira do livro, então agora ele vai criar o slide em HTML. Lembrando dessa dica, hein? Sempre faça em HTML, como ele falou ali, elegante com os capítulos e princípios. Se fosse uma apresentação em PDF ou uma apresentação de slides, você pode ter certeza que ele vai criar muito inferior. Olha só, então ele já finalizou. Deixa eu puxar aqui para cá. Como eu falei antes, ele sempre cria aqui do lado. Ele fez 21 slides, apresentando um resumo completo do livro. Então vamos passando aqui para a gente ver. Aí ele colocou as técnicas, né? Olha só que interessante. Criou aqui, ó, capítulo 1, uma barra lateral, o princípio do capítulo, aí aqui todas as dicas que o autor dá. Capítulo 2, ele foi resumindo. Olha só. E depois os 6 princípios, a parte 2 do livro. Ele colocou os princípios. E olha isso. Aqui a parte 3. Então ele me dá um resumo total. Ah, eu quero alterar isso aqui. Eu quero deixar essa apresentação aqui, por exemplo, azul. Eu quero deixar as letras maiores. Eu quero essa barra em cima. Você pode simplesmente pedir para ele e ele vai alterar tudo isso. Mas olha isso, que excepcional. Aqui no final ele dá um resumo completo do que é o livro. E aqui no final ele ainda coloca uma frase do Dale Carnegie. Então, assim, o Claude é muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham percebido quanto o Claude é fácil de trabalhar, quanto o Claude é intuitivo. Você pode dar comandos básicos, desde que você tenha ali o feeling de colocar uma informação nele, ele vai te trazer um resultado muito bom, muito refinado. E como eu falei antes, ele guarda o caminho de todas as informações que você dá para ele. Então, se você precisar retornar atrás, alterar alguma mudança que você fez, você não vai perder essa informação, tá? Então utilize com muita sabedoria, utilize para tudo que você precisar, apresentações, análise de grandes documentos, resumos de livros. Eu espero que vocês aproveitem muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários, eu vou estar respondendo a todos. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.